Se você fosse começar a investir em ações hoje, quais ações, quais empresas que você colocaria na sua carteira? Hoje nós vamos montar aqui uma carteira com 15 ações, 15 ativos, imaginando que nós iríamos investir um capital inicial de R$ 15.000. Começando com esse capital, seriam cerca aí de R$ 1.000 investidos em cada ativo. Uma carteira com racional de proteção, diversificação e rentabilidade. Então você que é investidor de ações, você que é iniciante, que está chegando agora para o mercado e está estudando sobre renda variável, está estudando sobre bolsa de valores, se inscreve no meu canal, ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos, que aqui a gente sempre fala sobre esse tipo de assunto. Bom, mas então vamos lá. Para a gente começar uma carteira de ações agora em 2022, a gente precisa pensar em tudo que está acontecendo na nossa economia. Não tem como a gente ignorar algumas questões como inflação, alta de juros, retrocesso econômico, vai vir eleições aí. Então tem muitas coisas que podem movimentar bastante o mercado daqui para frente, e por isso nós precisamos primeiramente pensar em proteção, pensar em proteger a nossa carteira e escolher ações que têm esse perfil mais defensivo, mais conservador, para a gente montar ali a base da nossa carteira. Então eu vou começar aqui a construção dessa carteira com 7 empresas. E aqui com essas 7 ações principais, o foco é rentabilizar a carteira com dividendos. Mas vamos lá, quais seriam então essas 7 primeiras ações? A primeira que eu compraria, logo de cara, sem pestanejar, seria do segmento do setor elétrico, transmissoras de energia para a carteira. E eu me refiro aqui às ações da Taesa. Essa é uma empresa que, historicamente, ela vem remunerando bem o acionista com dividendos. É um dividendo médio aí de 10% nos últimos anos. E, além disso, é um setor que tem previsibilidade de receita, trabalha com contratos longos, é reajustado pela inflação. Então, ela se encaixa muito bem nesse perfil de proteção da carteira. E junto aí com a Taesa, eu colocaria outra transmissora de energia para fazer uma dobradinha com ela. E eu já colocaria de cara também junto com ela a Transmissão Paulista. A tese de investimento é exatamente a mesma. É uma empresa recorrente no pagamento de dividendos. Também trabalha com contratos longos, reajustados pela inflação. E aqui nessa tese não tem muito segredo, é fazer o simples. E as próximas empresas aqui para a gente seguir montando essa carteira teórica, a gente vai agora para os bancos, os grandes bancos, não tem como a gente ignorar os bancos aqui no Brasil. Seja em tempos de inflação, seja em tempos de retrocesso, seja em tempos de economia com um pouco mais de dificuldade, os bancos estão lá trabalhando e ganhando dinheiro, independente do cenário, e atualmente não está sendo diferente. E eu já penso logo em 2 empresas, Banco Itaú e Banco do Brasil. A economia não consegue girar sem os bancos, eles são os fomentadores do crédito que fazem a economia funcionar, e eu vejo Banco Itaú posicionado como um dos maiores bancos privados que nós temos no Brasil e na América Latina, e também de outro lado o Banco do Brasil, que é referência no crédito do agronegócio, que é também um dos motores da nossa economia. Então, juntamente com as transmissoras, eu colocaria também esses 2 bancos na nossa carteira. As próximas empresas que estariam presentes na minha carteira se eu estivesse começando a investir hoje, nesse momento, montando agora a minha carteira para investimentos, são as seguradoras. Essa é outra tese também bastante óbvia. As seguradoras são geradores de caixa e essa característica das seguradoras colocam elas como empresas bastante defensivas. E vem logo à minha cabeça 2 empresas também, a Porto Seguro e a Sul América. Poderia ser também a BB Seguridade juntamente aí com a Porto Seguro. Mas como nós já escolhemos o Banco do Brasil no início aí da construção da nossa carteira, por hora eu sigo na tese com Sul América e Porto Seguro para compor a nossa carteira teórica se nós estivéssemos começando a investir hoje, agora em 2022.
E a sétima empresa, para a gente terminar essa linha defensiva da nossa carteira, eu colocaria também o setor de saneamento, a Sanepar, fazendo aí o basicão, o simples que funciona, o simples que dá certo, colocando empresas previsíveis, defensivas, pagadoras de dividendos, geradoras de caixa, que vão dar uma segurança para a nossa carteira. E até aqui então a nossa carteira está da seguinte forma: 7 empresas, investindo cerca de R$1.000 em cada uma delas, levando em conta a cotação de hoje, tá pessoal? Vou até deixar aí na descrição para vocês verem os tickers da nossa simulação, o valor de hoje. Lembrando que é somente um racional, tá pessoal? É uma simulação de como montar uma carteira de ações. Mas então, depois de feito aí a base da nossa carteira, com foco em empresas mais consolidadas, vamos buscar agora um pouquinho mais de resiliência para a nossa carteira. Vamos buscar por crescimento, mas sem abrir mão da segurança, sem abrir mão de escolher boas empresas. E vamos adicionar aqui mais 5 empresas para compor a nossa carteira. E nesse ponto aqui, eu já começaria a estudar, já começaria a olhar para as commodities. E aí já vem logo na minha cabeça o minério de ferro e também o petróleo. E aí no minério de ferro, nesse segmento, eu colocaria a Vale. É uma empresa que está entre as maiores produtoras de minério de ferro do mundo, tem operação em vários países, atua também em logística, como ferrovias, portos, além de energia e siderurgia. É uma empresa forte geradora de caixa e que pode continuar pagando aí os seus bons dividendos. E já no segmento do petróleo, eu colocaria a empresa PetroRio. Aqui já é uma posição um pouco mais agressiva, porém é uma empresa geradora de caixa e eu vejo essa geração de caixa oferecendo a possibilidade para a empresa seguir em crescimento. Então é uma posição aí para a gente dar uma resiliência a mais na carteira, a fins aí de valorização, de colocar empresas que podem ter um potencial de crescimento fora da curva para compor uma carteira de longo prazo. E como nessa parte da carteira nós estamos buscando por empresas resilientes, vamos seguir buscando também por empresas de qualidade, empresas exportadoras, que estão expostas também a outras economias. E nesse racional, logo já me vem à cabeça as ações da WEG, que é uma empresa multinacional, diversificada em linhas de negócio e receita, é uma empresa lucrativa, que vem de crescimento ano após ano, trimestre após trimestre, e para a gente combinar essa parte da carteira aliando resiliência, diversificação e crescimento, eu colocaria também a empresa, as ações da Unipar. Essa é uma empresa do setor químico, essa é uma empresa que melhorou bastante aí nos últimos 5 anos, está bastante lucrativa, tem gerado bastante caixa, né? A gente observa aí pela dívida líquida da empresa que zerou, e com isso ela pode manter o potencial de bons dividendos que ela está pagando atualmente e ainda continuar crescendo. E aqui nessa parte do meio da nossa carteira, com as empresas resilientes e em crescimento, para a gente fechar aqui essas 5 ações que estão compondo essa parte da carteira, eu voltaria novamente lá para o setor elétrico e agora eu colocaria uma empresa que está diversificada dentro do segmento elétrico. Eu colocaria também as ações da Copel, como nós colocamos lá no início do vídeo, 2 transmissoras, né? Só empresas de transmissão. Agora a gente coloca uma empresa que também está exposta à geração, à distribuição. Além disso, é uma empresa que tem pago bons dividendos e eu vejo aí como uma empresa que se encaixa dentro de uma carteira diversificada com foco no longo prazo. E até agora a nossa carteira já está com 12 ativos, já estamos atingindo aí praticamente todos os setores da economia de forma direta ou indiretamente. Faltam ainda 3 posições aí para a gente fechar os 15 ativos. E me vem à cabeça aqui mais uma empresa bastante diversificada, bastante resiliente. Estou me referindo aqui a Cosan, onde a gente pega desde energia, logística e infraestrutura.
indo até as commodities aí na tese da Cosan. E de todos os setores que nós estamos nos expondo aí nessa carteira teórica, né, talvez está faltando aí o varejo, com alguma empresa que está ligada diretamente ao segmento. E me vem à cabeça aí mais uma empresa de muita qualidade, que é a Arezzo, do segmento de calçados. É uma empresa aí bastante interessante dentro desse setor. Nós até já falamos dela aqui em vídeos passados. E a 15ª empresa para a gente fechar a nossa carteira, eu penso na JHSF, porque aqui a gente já coloca também o setor de incorporação e construção, e de quebra a gente está exposto também ao segmento de shopping centers. E com essa posição a gente fecha aí as 15 ações da nossa carteira, exposta a praticamente todos os setores da economia. A carteira ficou aí dessa forma, imaginando que nós iniciamos com um capital de aproximadamente R$15.000, conseguimos colocar empresas líderes, consolidadas, perenes, além de outras empresas resilientes e com potencial de crescimento e mais dividendos no futuro. E agora, para fechar o nosso racional, vamos ser bem conservadores, vamos fazer uma conta aqui a grosso modo, bem simplista. Imaginemos aí então um período de investimento de 10 anos, 120 meses. O valor inicial que nós aportamos foi R$15.000. Vamos imaginar que nós vamos comprar todo mês R$100 em cada uma dessas ações. Daria um aporte aí de R$1.500 por mês. Vamos colocar uma rentabilidade mediana aí de 7% ao ano, né, que é o que geralmente uma carteira média rende em dividendos. Lembrando que isso aqui é uma conta por cima, tá, pessoal? A grosso modo. Em 10 anos então, ó, calculando aí, você teria uma quantia de quase R$300.000. Isso aí sem considerar a valorização dos ativos, tá? Se você mudar isso para 20 anos, o valor ultrapassa os R$800.000. Porém, a ideia, o racional de construir uma carteira diversificada é justamente você adicionar a essa rentabilidade o potencial de valorização dos ativos. Ou seja, nessa conta nós não incluímos a valorização das ações, porque é algo que não tem como a gente prever o que é que vai acontecer. Mas olha só esse exemplo da Taesa. Quem investiu na empresa nos últimos 10 anos, a cotação se valorizou mais de 70%, e quem reinvestiu os dividendos pegou uma valorização de mais de 350% de ganho. Vamos ver um outro exemplo? A Unipar. Quem investiu nos últimos 10 anos e reinvestiu os dividendos também, ganhou muito dinheiro. Tá vendo aí? Olha agora as ações da Arezzo. 150% de valorização na cotação nos últimos anos e ainda mais de 200% para quem reinvestiu os dividendos. Então o que eu quero mostrar para você aqui nesse racional é que quem tem uma carteira diversificada com foco no longo prazo, ele tem totais condições de ganhar duas vezes. Você ganha com dividendos e ganha com a valorização, e de quebra você acumula um patrimônio que pode se multiplicar aí por pelo menos 3 vezes aí num período de 10 anos, como a gente viu na conta aí que eu mostrei durante o vídeo, sendo bastante conservador, tá, pessoal? Aí a gente foi conservador. Eu só lembro a você, iniciante, mais uma vez: antes de você começar na renda variável, antes de você comprar as suas ações, tenha já garantido a sua reserva de emergência. Isso é sério, tá, pessoal? Não ignore isso na hora de você fazer os seus investimentos. Antes de você montar a sua carteira de ações, se pergunte: você tem reserva de emergência? Ela te garante por quanto tempo? Você tem que fazer o seu julgamento, você tem que fazer a sua avaliação, tá bom? Eu volto em breve então com mais um vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.